Em todo o mundo, o número de pessoas com Alzheimer chega a 50 milhões. Segundo estimativas da Alzheimer Disease International, os números poderão chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. Oi, aqui é o Dr. Paulo Abbe, neurologista. Se você se preocupa com algum ente querido, pai, mãe, avós, tio, tias, ou mesmo até preocupado com você que está sofrendo de esquecimento, esse vídeo é obrigatório. Identificar esses 5 sinais silenciosos é a chave para realmente buscar um tratamento no momento certo para essa condição. Antes de eu me aprofundar nesse assunto tão importante, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que, assim como você, querem ter uma vida com muito mais saúde cerebral. Doutor, como são os sinais que a gente vai identificar, principalmente nos pacientes que estão começando o Alzheimer, que são silenciosos, que a gente não percebe? É claro, quando a pessoa começa a se perder nos locais, começa a deixar, muitas vezes, esquecer o nome das pessoas, a gente está numa fase avançada. Não é essa fase que a gente quer fazer um diagnóstico precoce. É importante que você entenda que quando a gente fala de uma síndrome demencial, ela não começou com demência. Ela antes tinha um sinal que poderia já alertar, olha, não está certo. Essa memória aqui, esse sinal aqui pode dar um risco maior de Alzheimer. Seria o momento da gente intervir, porque hoje nós temos opções naturais que realmente combatem o aparecimento do Alzheimer, principalmente aliado a um estilo de vida saudável. E o primeiro sinal silencioso é se perder em lugares familiares. Olha, se uma pessoa começa a se perder em algum lugar que ela conhecia muito bem, ou começa com uma confusão que não consegue entender aquele local que muitas vezes ela sempre passou, é um sinal de alarme. Quando nós temos um comprometimento cognitivo leve amnésico, que é uma forma precoce dessa demência, que pode gerar um Alzheimer, até 50% das vezes, a gente começa a ter essa desorientação temporal. Eu tinha um paciente que ele passava 2 anos antes de desenvolver o Alzheimer, todos os dias na mesma rua. E ele sempre sabia que era a mesma rua, que passava no colégio, virava à esquerda, era a casa dele. Um belo dia, ele realmente foi reto. Ele não se lembrou de nada da rua. 2 anos depois, a gente fechou o diagnóstico dele com doença de Alzheimer, pelos critérios clínicos e de imagem, mas nesse sinal a família já tinha notado, só que não conseguiu abordar de uma maneira efetiva antes. Então ele começou a se perder num local que ele passava todos os dias, que era o local para ele ir para casa. Ele sabia que tinha escola, que tinha que virar à esquerda e dessa vez ele não lembrou. E esse episódio até se repetiu 2 ou 3 vezes. Então essa desorientação temporal, que às vezes parece que não tem nada a ver com a memória, é um sinal silencioso de Alzheimer que precisa ser investigado e principalmente abordado com o seu médico. O segundo sinal silencioso não tem nada a ver com a memória, mas está muito relacionada com essa síndrome demencial. São mudanças de humor súbitas. Olha, paciente que começa a ter uma atrofia cerebral, no Alzheimer a gente avalia essa atrofia cerebral pela escala do MTA na ressonância, ele começa a mudar o sistema límbico. Esse sistema límbico que é responsável principalmente por toda essa parte das emoções, ele começa a trazer algumas mudanças de humor súbitas. Algo que acontece com muita frequência nesses pacientes são a apatia. Não tem mais vontade de fazer as coisas, fica extremamente indisposto, parece uma depressão. Então essas mudanças de humor súbitas é o segundo sinal silencioso. Ou às vezes pode ter uma irritabilidade, não só a apatia. Começa a ficar nervoso demais por qualquer coisa, impaciente, às vezes ansiedade, medo, pânico. Esses sintomas emocionais podem ser um sinal precoce de um desenvolvimento de uma síndrome demencial como Alzheimer. O terceiro sinal silencioso é aquele comprometimento da memória de curto prazo. Quando a gente fala de Alzheimer, geralmente a nossa memória de longo prazo, que a gente está lembrando de coisas antigas, ela não é tão prejudicada, e sim a de curto prazo, aquela memória evocada, que demora às vezes 30 minutos no máximo para você se lembrar de algo. Então, quando a gente fala de memória de curto prazo, é o que mais é afetado no Alzheimer.
Então, se você começa a ter lapsos de memória, começa a notar alguém na sua família, que olha, será que ele tomou café da manhã, não tomou? Começa a ficar confuso se alimentou, começa às vezes não entender no dia a dia se realmente aquela situação ocorreu ou começa a ficar extremamente repetitivo. Olha, começa a te perguntar a mesma coisa sempre, você vai falando, pode ser um sinal de Alzheimer. É muito importante nesse sentido você identificar isso e também já encaminhar para o médico. Por quê? Muitas vezes essas perdas de memória de curto prazo já demonstram um comprometimento cognitivo. Uma situação muito comum que eu vejo em meus pacientes antes do desenvolvimento da doença de Alzheimer é toda essa parte da repetição na fala. O filho vai lá e muitas vezes ele vai na casa dele de manhã ou de tarde e pergunta: uai, você nunca mais vem aqui? Tem tempo que você não vem? Ou então, quando vai na casa do pai, o pai pergunta uma mesma coisa sobre os netos, a mesma coisa. Olha, e os meninos, como é que estão na escola? E às vezes os meninos estão de férias, começa a ter umas falas desconexas. E aí você já levanta um sinal de alarme. O quarto sinal silencioso é a dificuldade para tomar decisões. Muitas vezes pacientes que têm Alzheimer começam a ficar mais prostrados, mais frágeis, não conseguem tomar decisões. Muitas vezes quando você vê seu pai, sua mãe, eles têm aquela figura imponente de pais, que tem toda aquela parte emotiva relacionada, você consegue olhar de longe assim e não ver eles fraquejando. Só que chega numa época da vida em que o cérebro está atrofiando, que os pais não têm mais aquele poder de decisão. Parece que ficam mais confusos, começam a tomar decisões erradas, negócios errados, muitas vezes se endividam por algum problema, às vezes compram coisas desnecessárias. Muitas pessoas de má fé enganam idosos, principalmente idosos de fazenda, né, a comprar aquelas coisas que eles nem precisam. Então, dificuldade para tomar decisões é um outro sinal silencioso que tem que ser abordado. O quinto sinal silencioso é a perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Isso chama anedonia. E é um dos sintomas, inclusive, até de depressão, às vezes, mas nas síndromes demenciais também podem acontecer. A gente viu que as mudanças de humor são muito comuns, a apatia, a irritabilidade, mas aquele idoso que perdeu a vontade de fazer tudo, só quer ficar deitado ou tá com muita perninha fina, porque perna fina já é associada a um maior risco de demência, sem musculatura, precisa ser investigado. A gente precisa de uma avaliação neurológica para esse paciente, para que ele tenha um resultado, uma velhice com mais saúde, uma prevenção da progressão dessa doença de Alzheimer, retardar ao máximo a evolução dela. Como é uma doença neurodegenerativa, não tem cura, mas tem tratamento e controle. A gente consegue melhorar todo o desempenho cognitivo e funcional do idoso quando a gente traz toda essa abordagem de um diagnóstico precoce. Então esse é o quinto sinal silencioso e eu quero que você fique atento em todos esses sinais. E se você gostou desse vídeo, já ativa o sininho, se inscreve no canal, não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok para mais conteúdo de saúde cerebral. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.